Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Oliver e nesse episódio de hoje desse podcast eu vou fazer uma breve explicação a respeito do tema que é o behaviorismo, a ciência do comportamento. Então hoje nós vamos percorrer um pouco, passo a passo, sobre essa escola, que mudou a psicologia ao insistir em mediações objetivas do comportamento. Bom, para começar, no início do século XX, quando a psicologia ainda lutava por reconhecimento científico, o John B. Watson publicou o artigo Psychology as the Behaviorist Views It, em 1913, e ele propôs que o objetivo da nova ciência fosse exclusivamente o comportamento observável e mensurável. Dessa forma, eliminando conceitos, por exemplo, mentalistas e conceitos e métodos subjetivos. Bom, a partir daí, o behaviorismo, também chamado de comportamentalismo, teoria comportamental ou análise experimental do comportamento, ambas são bem conhecidas, passou a ter como objetivo central prever e controlar o comportamento, principalmente por meio do estudo rigoroso das relações entre estímulos do ambiente e respostas do organismo. É interessante saber que entre seus principais defensores estão Watson, que afirmava que todo comportamento é adquirido e moldado pelo ambiente. Também o Ivan Pavlov, cujo experimento com cães ele descreveu o reflexo condicionado e mostrou um estímulo neutro, como por exemplo como o som de um sino, que pode se tornar capaz de evocar uma resposta fisiológica quando ele sistematicamente pareado a um estímulo biologicamente potente, por exemplo, como a comida. E também nós temos como defensores o Behrus Skinner, ou então só Skinner, muito conhecido como Skinner, que desenvolveu o condicionamento operante, que é muito demonstrado que ações que produzem consequências reforçadoras, por exemplo, receber comida ou cessar um choque, aumentam sua probabilidade de ocorrer, enquanto punições a reduzem. É interessante observar que, para os behavioristas, o comportamento, seja público, como falar, agir, ou privado, como por exemplo pensar, sentir, ele é sempre função de variáveis ambientais e produtor, da história evolutiva da espécie, da experiência individual e da cultura. Então, essa abordagem gerou aplicações práticas amplas, por exemplo, como ensino programado e tecnologias educacionais, como também análise do comportamento aplicada, muito conhecida como ABA, em intervenções clínicas e com pessoas com deficiência, ou então programas de reforço em recursos humanos, por exemplo, também estratégias de publicidade que associam marcas a estímulos prazerosos ou usam em esquemas de reforço intermitentes em redes sociais, muito utilizada hoje em dia, e métodos de treinamento esportivo baseado em feedback imediato. Embora ele seja criticado por supostamente ignorar estados internos, o behaviorismo ele forneceu instrumentos conceituais e metodológicos que, ainda assim, hoje, sustentam algumas pesquisas contemporâneas sobre aprendizagem e motivação, mostrando que compreender as leis que regem a relação entre estímulos e resposta, por exemplo, é essencial para modificar de modo ético
comportamentos individuais e sociais. Não podemos esquecer de passar um pouco a respeito da diferença entre condicionamento clássico, defendido por Ivan Pavlov na década de 1920, e o behaviorismo radical. Então, uma das propostas, do condicionamento clássico é que ele é um processo de aprendizagem que explica como estímulos e respostas se relacionam. Ele é conhecido como condicionamento pavloviano ou condicionamento respondente. Ocorre através da associação de um estímulo neutro como um estímulo biologicamente potente. É um tipo de aprendizagem automática e reflexiva, e ele também explica, o comportamento involuntário e as reações emocionais condicionadas. Já o behaviorismo radical, proposto pelo Skinner, em 1945, ele perpassa pela filosofia da ideia da mutabilidade das espécies de comportamento humano, produz especialmente um conhecimento por meio da análise experimental do comportamento, tem uma grande influência de Charles Darwin, especialmente a ideia da mutabilidade das espécies e a proposição da teoria da seleção natural, e também ocorrem processos de variação e seleção ocorrem para ir construindo o comportamento humano. Bom, esses foram uns pequenos exemplos e trecho a respeito da ideia central do behaviorismo. Se você gostou, compartilhe e até a próxima. Valeu, muito obrigado.